Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Anderson aqui. A França acaba de se classificar para mais uma semifinal de Copa do Mundo, né? É a primeira equipe semifinalista nessa Copa do Mundo dos Estados Unidos 2026. Então, assim, vou fazer uma rápida análise aqui com vocês dessa partida. Cara, a equipe francesa foi extremamente soberana, tá? Os 90 minutos do jogo, a equipe francesa dominou, asfixiou, pressionou, agrediu a equipe marroquina, uma boa equipe, tá? A equipe marroquina é uma excelente equipe. Ao meu ver, a melhor equipe africana, né? A melhor seleção africana, mas assim, tem outros jogadores que já citei aqui, o Boadi em outras ocasiões, né? Eu acho que o Marrocos sofreu muito, cara. A ausência do atacante, vou lembrar o nome dele aqui, sofreu muito nessa parte ofensiva, né? O Saibari sofreu muito a ausência do Saibari. Marrocos perdeu muito poder de fogo, perdeu muita qualidade na frente, né? A sua parte ofensiva. Hoje não teve um atacante que pudesse de fato agredir a defesa francesa. É tanto que o Neymar, se não me enganado, né? O goleiro francês, ele foi fazer uma defesa de fato que ameaçou, né? A sua área ofensiva, que ameaçou o gol. Ele foi fazer essa defesa, cara, quase aos 40 minutos do segundo tempo. De tão dominada que foi a equipe de Marrocos na parte ofensiva nesse jogo, né? Foi assim, foi um escárnio, pô. Foi um domínio bizarro, assim, foi um domínio escandaloso, domínio que a equipe francesa ela exerceu sobre Marrocos. Então, assim, cara, é chovendo molhado falar dessa equipe, porque o coletivo da França é terrível, é terrível no bom sentido, claro. É assim, é perfeito, é falta de adjetivos. É muito bom o coletivo dessa equipe. E falando das individualidades, porra, dos protagonismos, o que não falta é protagonista, porra, nessa seleção francesa. Você vê que o Mbappé no primeiro tempo perdeu um pênalti, mas não se intimidou, foi para cima, persistiu, mordeu, tentou as jogadas, acabou fazendo o primeiro gol, né? O Dembélé fez o segundo gol, o Doué fez uma partida excelente. Então, assim, se tudo correr conforme a normalidade, a França é mais que favorita, pô, para ser campeã mundial. Claro que tem um jogo aí com a possível Bélgica ou Espanha. Nessa partida acontece amanhã, a outra partida das quartas de finais. E assim, pode pegar Espanha ou Bélgica, para mim, a equipe que vier, a França é favorita. E assim, um ciclo, né, cara? Um trabalho. É o que a gente fala da nossa seleção. A gente sempre foi muito... durante a nossa história, os títulos que a gente ganhou, foi muito no improviso, pô. Foi muito no talento, na individualidade. Obviamente que teve a Copa de 70, né, que teve um projeto ali, teve um planejamento, né? O Zagallo foi mais cedo para o México na Copa de 70, para os caras se adaptar, enfim. Mas tirando isso, pô, 94 foi aquele sufoco, né? Em 2002 também, a gente não vinha de um bom momento, né? A equipe brasileira, o Brasil ganhou. Mas a França tem um planejamento, pô. É só você analisar, é só você fazer uma rápida pesquisa. Você vai ver que em 98, né, a França ganhou a Copa do Mundo. Em 2002 ela foi mal, né? 2006 ela foi finalista. 2014 aqui, se eu não estiver enganado, ela caiu nas quartas. 2018 campeã, finalista, né? Campeã. 2022 finalista e agora 2026 tem a possibilidade de novamente chegar numa final de Copa do Mundo e ganhar. Então, assim, é um planejamento, né? E o que a gente está acompanhando diante dos nossos olhos, cara, é um verdadeiro monopólio de um futebol, entre o futebol de seleções. Se a gente tiver um monopólio, né? Agora não, mas assim, há uns anos atrás a gente acompanhou o monopólio do Real Madrid, né? No futebol de clubes, no futebol mundial, né? Há um tempo atrás também a gente acompanhou o monopólio brasileiro, aí entre a década de 90 e o começo dos anos 2000. O que a gente acompanha, e também a seleção alemã também, ela teve essa época de monopólio, né? Em épocas diferentes, a seleção holandesa também, 74, 68, se não estiver enganado, chegou em finais. É um grupo aí de
3 a 4 seleções que chegaram em 3 finais consecutivas. Então, assim, o que se constrói, cara, o que está se construindo no futebol de seleções é um monopólio no que diz respeito à seleção francesa de futebol. É óbvio que ela pode perder amanhã, porque futebol é futebol, pô, é momento, é um dia, vai que o Mbappé, o Dembélé, o Barcola, o Doué esteve um dia ruim e não funcione, o sistema não funcione, a França pressiona, leve 1 ou 2 gols, né, e não consiga se recuperar. Pode acontecer. Mas se as coisas acontecerem conforme a normalidade, o poder coletivo, individual, a parte psicológica dos jogadores franceses, por mais que o jogo esteja pesado, esteja difícil, e foi o jogo de hoje contra o Marrocos, não foi tão difícil, mas o Mbappé perde o pênalti, ele poderia se abalar, ele poderia sentir, poderia sumir no jogo, mas não, porra, ele tacou foda-se, foi pra cima e conseguiu marcar o gol. Tá entendendo? Então, assim, a parte psicológica também é muito forte, porque por mais que a partida esteja difícil, eles ficam persistindo, insistindo, não mudam e mantêm o ritmo. Então, assim, cara, é muito difícil você conseguir bater essa equipe francesa. É um esquadrão, pô, assim, é um bombardeio quando esse quarteto ofensivo da França vem pra cima de você. É difícil demais de parar, né? E assim, fazer um adendo aqui também para o Olise, porra. Que é isso, porra? O Olise é um escárnio, pô. É absurdo o que o Olise joga. Ele dita o meio de campo, ele acha os melhores passes, ele, porra, pressiona, ajuda na defesa, ajuda no ataque, arma jogadas. Ele não é tanto de finalizar, né? Ele não é um ótimo finalizador, que nem o Mbappé, né? Que nem o Doué. Mas, porra, você ter o Olise como garçom, cara, você pode colocar, porra, o Yuri Alberto, né? O Obina, quando jogava no Flamengo, e outros jogadores que vão ser artilheiro, porra, todos os campeonatos, porque o cara, porra, é um absurdo, cara, o que o cara faz, pô. É só bola redonda, é só passe preciso, passe de infiltração, jogadas que quebram as linhas de defesa. Então, assim, é muito difícil, é muito massacrante você jogar contra essa equipe francesa, pô. Ela te machuca toda hora, ela te oprime toda hora, ela te maltrata toda hora. Então, assim, cara, pra mim, como eu falei, essa seleção francesa, ela é muito favorita pra ganhar essa Copa do Mundo, né? Muito, mas de longe, né? Eu acho que, assim, não tem nenhuma equipe hoje, né, nesse Mundial que chegue perto, né? A gente tem ali a seleção inglesa, que é uma seleção boazinha também, redondinha, funciona, etc e tal, né? A seleção espanhola também é uma boa equipe, mas assim, na minha opinião, não tem um poder ofensivo que a seleção francesa tem, mas são boas equipes. Mas no nível da França hoje, pô, é difícil, muito difícil. É uma equipe muito soberana dentro do jogo, ela é muito soberana, e teve até um comentário, estava assistindo pelo YouTube na Casé TV, e teve, eu não vou lembrar o nome do comentarista agora, que ele mencionou, né, que ele falou que disse, a França, pô, se for para jogar com a bola, ela sabe jogar. Se o adversário tomar a bola e fazer com que a França jogue sem a bola, ela sabe se comportar numa partida com ou sem a bola, ela sabe se comportar da mesma forma. Eu diria que com a bola até melhor, mas da forma com que o adversário quiser ditar o jogo, ela sabe ficar com a bola e explorar os contra-ataques, né? E se fechar, se defender. Se o adversário der a bola para a França propor o jogo, eu acho ainda pior para o adversário, porque ela vai propor, ela vai te oprimir, ela vai te ofender, né? Ela vai ali te pressionar e vai te machucar, e marcar gols, enfim. Então, assim, um jogaço, né? Assim, a equipe do Marrocos é uma ótima equipe, tá, cara? Pra mim, a melhor equipe africana, né? Que sabe de todos os tempos. Acho que o Marrocos é a melhor equipe africana, mas não tem como, porra. Não tem como. A França foi soberana nessa partida agora, né? Como eu falei anteriormente, eu acho que Marrocos perdeu muito com a saída do Saibari. A parte ofensiva de Marrocos perdeu muito. E assim, o jogo foi dominado, pô. Dominado. Marrocos foi dominado pela França. E como eu mencionei aqui já, o único chute que eu vi a gol mesmo, de que de fato a Marrocos chegou a efetuar, foi quase aos 40 minutos do segundo tempo. Então, assim,
tem o que fazer. Deu a lógica, né, cara? Deu o que a gente esperava. Agora amanhã vai ter a segunda partida de quarta de finais, né, entre Bélgica e Espanha. Acho que a Espanha é favorita, mas a equipe belga também é uma equipe chata, né? E sexta e sábado vai ter as outras quartas de finais. A gente vai acompanhar aí o que é que vai acontecer, né? Mas é aquela coisa, para mim a França segue sendo a favorita e segue tendo fortes chances, né? E fortes indícios para se conquistar essa Copa do Mundo dos Estados Unidos. Então, um forte abraço, Deus abençoe a todos.